Delgatti, Mauro Cid e a expectativa de prisão de Bolsonaro. Mas e os militares? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. No final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral, na TV Com Marcel, canal 12 da NET, sempre aos domingos, às 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 18 de agosto, são agora 5h30 da manhã, e a véspera, quinta-feira, 17 de agosto, foi devastadora, ao menos para Bolsonaro. A gente teve na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, o depoimento do tal hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. E tivemos a notícia, segundo a revista Veja, que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, irá confessar todos os crimes que cometeu, mas que fez tudo isso obedecendo ordens, a mando de Bolsonaro. No depoimento de Walter Delgatti, que ficou conhecido como o hacker que teve acesso às conversas entre Sérgio Moro e a patota do Ministério Público da Lava Jato, do Ministério Público de Curitiba da Lava Jato, né, que ficou mostrado para o Brasil inteiro o conluio que o ex-juiz e os procuradores da operação faziam para chantagear clientes, chantagear testemunhas e perseguir pessoas, mais notadamente o presidente Lula. Delgatti reafirmou, inclusive, isso numa butada que ele deu no Marreco do Maringá, que tentou crescer com ele, né? Moro afirmou que Delgatti era criminoso, etc, etc, e o Delgatti disse: fui perseguido como você perseguiu Lula e eu vi suas conversas privadas, e você é um criminoso quanto mais. Aspas de Delgatti. E aqui, sem querer endeusar o Walter Delgatti de nada, inclusive a sensação que dá quando o Delgatti fala que ele não fez, se é que fez, nada sozinho, ele não demonstra essa capacidade. Mas o Bolsonaro, e aí eu já falei aqui no canal, o noticiário está vasto, através da Carla Zambelli, procurou o Walter Delgatti para tentar tumultuar o processo eleitoral, fazer o Walter Delgatti afirmar que as urnas do nosso processo eleitoral são manipuláveis, que podem ser acessadas, a urna pode ser fraudada, com o tal do código-fonte, que 99% dos bolsonaristas que ficam reclamando ainda hoje, ou reclamaram no tempo da eleição, e cadê o código-fonte, não sabe o que significa. Em resumo, o Walter Delgatti, no depoimento da CPMI, ele falou que o Bolsonaro prometeu indulto a ele caso ele fosse preso, aspas do Delgatti, dando aspas a Bolsonaro, mando prender o juiz. O Walter Delgatti disse que o tal grampo contra o Alexandre de Moraes, que envolveu o Marcos Duval, o Daniel Silveira, toda essa confusão que também eu já falei aqui no canal e todo mundo está cansado de saber, disse que o grampo contra Moraes já existia e que foi feito por agentes externos e que Delgatti assumisse essa autoria. A Carla Zambelli, segundo Delgatti, prometeu a ele emprego na campanha de Bolsonaro em 2022. O marqueteiro de Bolsonaro, na campanha, pediu o código-fonte fake para montar a simulação, tal como eu comentei aqui em alguns vídeos anteriormente, que o Delgatti estaria no caminhão, teria um telão lá e aparecia alguém digitando 22, aparecia a foto do Lula, toda essa palhaçada que os caras estão a fazer para mobilizar essas bolhas, essas hordas bolsonaristas doentias que cantam hino para pneu, porque são esse tipo de gente cantando para pneu que poderia cair nessa balela. Né? O Walter Delgatti disse que sabia que estava cometendo crime contra as urnas, mas que havia recebido ordem do então presidente. Segundo o Delgatti, a ordem do presidente da República é difícil de negar, etc. E Delgatti falou de novo que estava desamparado, sem emprego, sem dinheiro, sem poder trabalhar, esse tipo de coisa, e que isso o ajudou a aceitar o tal pedido. Né? O Delgatti disse que orientou o ministro da Defesa, militares, a soltar aquela nota sobre o TSE, etc. Diz Delgatti, afirma que aquela nota foi feita por ele,
né? Mudou-se a redação, mas aquela nota haveria sido feita por ele. O Delgatti botou na roda, inclusive, os militares no seu depoimento da CPMI. É evidente que tudo tem que ser provado, não basta só falar. A gente não pode querer agir assim. Mas o Delgatti reafirmou o papel de Bolsonaro nessa trama toda, nessa confusão toda, toda essa pantomima golpista, e colocou militares na roda, porque se ele foi ao Ministério da Defesa, se ele teve acesso ao Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa do Bolsonaro era 100% preenchido, composto por militares de alta patente, de muita estrelinha no ombro. Ele envolveu, inclusive, a alta cúpula das Forças Armadas. Já o Mauro Cid, logo após o depoimento de Walter Delgatti, segundo a revista Veja, o advogado Mauro Cid disse que ele vai confessar os crimes sobre as joias cometeu nessa moambagem de joias da União e que fez tudo isso por ordens de Bolsonaro. Segundo a revista Veja, o Mauro Cid vai dar detalhes, inclusive, de questão de dinheiro, de 25 mil dólares, que foi numa conta aberta no exterior pelo pai dele, que também se chama Mauro Cid, e que esse dinheiro teria sido entregue em mãos de dinheiro vivo para o Bolsonaro, para não passar pela fiscalização do sistema bancário brasileiro, etc. Então vamos esperar se Mauro Cid confessa mesmo, porque algumas horas antes a defesa de Mauro Cid tinha dito que não havia possibilidade de ter delação, mas após a fala do Delgatti, que botou militares na roda, veio essa notícia. E agora, desde então, o Brasil vive a expectativa de um mandado de prisão contra Jair Bolsonaro. É evidente que isso tem que ter algum grau de cautela sobre esse tipo de coisa, e quem acompanha, quem sabe que eu não passo pano de jeito nenhum para ninguém que tem o sobrenome Bolsonaro. Há indícios fortes do envolvimento dele, não só com a questão das joias, mas com a tentativa de golpe de Estado, ou o golpe do golpe, enfim, com toda essa confusão para tumultuar o processo eleitoral, e a possibilidade de pedido de prisão preventiva, antecipada, enfim, está mais iminente de ocorrer. E há toda essa expectativa. Eu não sei nem dizer o que é que eu acho, se pode vir, se não pode vir logo, porque as falas do Delgatti e essa coisa do Mauro Cid são muito fortes, ao menos em torno dele, né, da questão das joias, desvio de recurso público, de patrimônio público, e essa questão do ataque às urnas à justiça eleitoral. O judiciário já autorizou a quebra de sigilo fiscal, bancário, enfim, do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro por conta da questão das joias. E esse depoimento do Delgatti bota ele mais na roda. Inclusive, o Delgatti aceita fazer a cariação com o Bolsonaro, etc. O que a gente tem aí é o seguinte: a interseção desses dois momentos coloca Bolsonaro no olho do furacão mais do que ele já estava. Por isso a iminência de um pedido de prisão para ele ocorrer. E aí o tempo de eu gravar esse vídeo, editar, subir ele aqui, publicá-lo e você assistir, pode ser que até esse pedido de prisão já tenha ocorrido. É por isso que eu sempre falo a data e a hora no começo dos meus vídeos para orientar as pessoas. Olha, esse cara gravou esse vídeo antes, gravou esse vídeo, essa informação não estava publicada ainda, enfim. Então é grande a iminência da prisão do Bolsonaro. Mas aí o Delgatti colocou os militares na roda e o Mauro Cid poupa a alta cúpula militar de culpa de qualquer desse tipo de coisa com relação às joias. A gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro foi um governo militar, Bolsonaro foi ungido por militares, sua candidatura foi lançada alguns dias após o segundo turno de 2014, dentro da AMAN, da Escola da AMAN do Rio de Janeiro, da Academia Militar de Agulhas Negras, cujo o diretor da AMAN, o comandante da AMAN, era o atual comandante do Exército, o general Tomás. Bolsonaro foi ungido por isso. O pai do Mauro Cid, o Mauro Cid, também é da alta cúpula das Forças Armadas, é general 4 estrelas, enfim, também oriundo da AMAN. Então, a gente precisa entender que os militares, se não todos, mas boa parte da cúpula, pelo menos, está envolvido em toda essa confusão, desde o golpe da Dilma, a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, eles estão todos envolvidos nisso. E é preciso que essa turma de muita estrela, de coturno ímpio, pague pelos crimes que cometeu. Não pode ficar só
o espantalhão pagando. O espantalhão tem que pagar, ele tem muita sua dose de culpa, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Ele também tem seu papel nisso, ele também tem que pagar, ele fez topando, como eu falei no outro vídeo que eu comentei esse caso das joias, eu acho, inclusive, quando o Bolsonaro topou ter a vida exposta, porque uma coisa é ele ser o deputado federal mequetrefezinho lá, os esqueminhas de lá no Rio de Janeiro, conseguir eleger filho vereador, filho deputado estadual, filho deputado por outro estado, ali e tal, isso é uma coisa. Quando vai para a presidência da República, vira vitrine demais, todo mundo vai tocar sua vida, todo mundo vai ficar olhando o que você faz e deixa de fazer, e aí a parte do jeton, que no final do mandato do Biruliro veio em formato de bomba de joia, estava parte do acordo combinado, eu vou me expor, mas eu quero ficar mais rico do que eu já fiquei aqui brincando de parlamentar mequetrefe. É o que eu acho, não estou dizendo que é a leitura que eu faço disso tudo para os militares deixarem, vai, fica aí. O objetivo dos militares sempre foi a naturalização da política, da sua participação política. A gente cansa de ver hoje o tanto de parlamentar com patente antes do nome, né? Então a gente não está naturalizado oficiais militares fazendo falas públicas sobre política, quando o militar não deve falar de política nem internamente, muito menos publicamente, não se deve fazer isso, eles não podem fazer isso, é parte do ofício deles não se envolver na política. Eles são a parte de defesa do Estado brasileiro e a política fica para os civis. Né? Isso é ser instituição de Estado, é não se envolver em política, não opinar sobre política nem internamente nos quartéis, nem muito menos publicamente. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o general Tomás, antes de assumir o comando do Exército, ele fez um discurso defendendo o resultado das urnas 2 dias antes, mais ou menos. Eu, quando saiu o discurso, até me empolguei, porque eu gostei do discurso dele, mas estava errado o fato só dele falar sobre isso. Ele não devia ter dito. Esse é o problema, não é o que ele fala se eu gosto ou se eu deixo de gostar. O que a gente tem aí foi uma quinta-feira, 17 de agosto, devastadora para Bolsonaro, com Walter Delgado e Mauro Cid. Uma quinta-feira, 17, bem desconfortável para os golpistas das Forças Armadas, a alta cúpula golpista das Forças Armadas, com a fala do Delgatti. Ele botou, de fato, os militares na roda, botou todo mundo na roda. Né? E aí a gente vai precisar ver agora os desdobramentos disso. Mas o que a gente está vendo aí é que golpistas, ou boa parte deles, como costumamos brincar aqui, é como você pegar um punhado de areia, alguns grãos vão escorrer pelas mãos, mas os golpistas, em boa medida, no seu tempo, no tempo que as coisas devem acontecer, não sem reação, não sem resistência, evidentemente, mas em um bom tempo, vão pagar pelos crimes que cometeram. Mas é isso, estamos mais perto do que nunca da possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro, o que é muito bom, deve ocorrer, ele deve ser julgado dentro dos trâmites legais, com amplo direito de contraditório, mas é sempre a gente perguntar, e o resto dos militares lá não vão pagar também não?